Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no ar com mais uma edição do Podcast Mais. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, aqui no canal do podcast no YouTube, também na Rádio Cidade FM, também na Maracaí FM. Quero dar bom dia para todo mundo que está aí juntinho com a gente, desejar uma excelente semana, que Deus nos abençoe grandemente. E vamos lá, porque o Podcast Mais é histórias construindo a sua história. E hoje a gente está com uma pessoa aqui, que a gente vai conversar com ela, que com certeza tem uma grande história e mais ainda, tem muita coisa a ser feita, a ser construída na vida dela e por onde ela passa, porque nós estamos hoje com a vereadora Rosângela Sofa. Ela tem uma história incrível. A gente estava conversando um pouquinho aqui em off, ela falando que ela já foi 8 vezes candidata e agora ela está com muita coisa legal na Câmara Municipal de Naviraí, que serve para todas as câmaras, para toda a região, porque ideias boas são feitas para ser compartilhada e multiplicada. Então, eu acredito que essa ideia dela e o trabalho que ela está fazendo na Câmara Municipal junto com as outras mulheres, junto com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, vai ajudar muito toda a região, já que a gente está aí em tempos de luta pelos direitos das mulheres. Então vamos começar agora a falar com a Rosângela e acredito que será um podcast muito legal. Então não sai daí não, fica com a gente, porque com certeza você vai ganhar muito ouvindo esse podcast e assistindo através do Podcast Mais. Rosângela, muito bom dia, seja muito bem-vinda na Maracaí FM, na Rádio Cidade FM, também no nosso canal do YouTube Podcast Mais. Bom dia, Tica, bom dia aos ouvintes, né, da sua rádio e o pessoal do Podcast Mais. É um prazer estar aqui falando com você. Prazer é todo meu, Rosângela. A gente estava falando e eu quero falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até mesmo para a gente motivar as mulheres, porque o que a gente precisa hoje é que as mulheres tomem a frente, que a gente precisa das mulheres na política, precisa das mulheres nas empresas, no comércio, no terceiro setor. Então eu acredito que a sua história tem que motivar e precisa fazer com que as mulheres falem, não, eu também posso, eu também quero, eu também vou. E a sua história eu acho uma história linda, de muita superação, né? Tem alguns obstáculos por aí que a gente vai falar sobre esses obstáculos e que você vem vencendo todos com muita garra, com muita força, com muita fé. Então eu quero falar um pouquinho, começando a falar um pouquinho de você, depois a gente vai para essa luta aí das mulheres e dos eventos que vem por aí, né? Já aconteceu grandes eventos e vem muita coisa boa e tem evento aí pro Dia das Mães que tá muito legal. Então vocês fiquem ligadinhos aí que vocês não podem perder esses eventos também não. Rosângela, você falou para mim que você já foi 8 vezes candidata a vereadora. Eu fui uma vez, já me apaixonei, me encantei. É incrível a gente cuidar de pessoas, lidar com pessoas, ter contato com pessoas. Eu quero saber de você, com quantos anos você começou e como que isso aconteceu na sua vida? Como que foi sua primeira candidatura? E com quantos anos? Porque você deve ter começado, acho que com 12 anos, né? Não, eu comecei com 22 anos. Fui candidata pela primeira vez, eu era funcionária da Copasul. E eu não obtive tantos votos, mas eu obtive ali uma paixão que tinha dentro de mim, que eu queria mesmo ser vereadora. Eu não venho de família política, então assim, ninguém me influenciou. Eu tinha uma vontade muito grande de ser. Quando estava na escola, então eu participava dos grêmios estudantis e aquilo para mim me chamava a atenção, liderar, buscar alguma coisa, resolver problemas na escola, resolver problemas da Associação de Pais e Mestres. Então, desde muito jovem, eu vi que eu tinha um tino político e eu queria ser. Tava no sangue, né, Rosângela? Já nasceu, você já tinha... É uma vontade que é maior do que eu. Perfil político empreendedor. Não tem ninguém na família, mas você nasceu com o perfil. Não. Ô, Rosângela, e quantas campanhas você disputou que você não ganhou? Quando foi que você disputou tantas, não ganhei, e falei, essa eu ganhei. Quantas você disputou e não ganhou? Na quinta, eu ganhei. Então quer dizer que você foi 4 eu ganhei. Você foi 5 campanhas, nas 5 você perdeu e você não desistiu. Não. Esse é o segredo, né? Eu fui a primeira, eu tive 180 votos. Aí a segunda eu não fui. Uhum. Aí eu apoiei alguém. Certo. Fiz campanha, a pessoa ganhou. E aí, assim, daquilo que o candidato falava que ia fazer, ele não fez. Sim. E aí eu fui... Te decepcionou. Fiz uma promessa pra mim. Eu vou ser... E eu vou fazer. Até eu ganhar. Porque aí eu não vou depender de ninguém. É só eu. E se eu não fizer... O problema é meu, porque aí eu não quis fazer. Sim. Mas então, aí eu fui. Aí eu pulei uma, aí fui
a segunda, a terceira. Você lembra quantos votos você teve em todas? Primeiro 180. Eu tive 180, depois eu tive 232, depois eu tive 340, depois eu tive 470. Foi subindo. 411 e 488. E você foi eleita na 488? 471. 71 você foi eleita vereadora. Na sexta. Na sexta. Na sétima eu tive 411 votos, perdi por 25 votos, legenda. E na oitava agora, 488 votos. Ô, Rosângela, isso é uma coisa que a gente tem que passar para as pessoas, jamais desistir, né? Porque se fosse outra pessoa, tipo, na segunda, na terceira, já teria desistido. E você não, você insistiu. A política era um sonho de vida. Não era a minha vida, era mais um sonho de vida. Uhum. Então, eu estudei, me formei, me capacitei. Eu sou professora de matemática, também sou professora de ensino de primeira a quarta série. Eu fiz estudos adicionais para trabalhar com pessoas deficientes, né? Deficiente auditivo. Cheguei até a participar de sala de aula. Depois, eu fiz um curso de THD. Eu fui trabalhar na prefeitura. Trabalhei 3 anos e meio como THD no centro odontológico. Depois eu fui para a Copasul. Fiquei na Copasul quase 9 anos. Aí lá na Copasul eu passei por diversas áreas. Fiz faculdade de matemática na UEMS. E depois eu fui trabalhar com o meu marido na refrigeração do Gilmar. Legal. E, Rosângela, numa campanha política, você que já participou de tantas, qual é a maior dificuldade? O que é mais difícil numa campanha política? A maior dificuldade é acreditar nas pessoas. Porque você passa, você visita 1000, todos falam que vai votar em você e aí depois não votam. Ô, Rosângela, é muito engraçado. A sinceridade que não existe. É muito engraçado na campanha política, eu que participei dessa, é muito engraçado que todo mundo que você pergunta fala que vai votar em você, né? E com certeza deve falar para todo mundo, ele só tem um voto. Então, como que fala para todo mundo que vai votar e não vota? Então, é complicado, porque às vezes você conta com aquilo, né? Não tem sinceridade. A verdade é essa. As pessoas, para nos agradar, elas nos estragam. Porque às vezes, olha, eu vou votar em você, eu vou votar em você, eu vou votar em você. Aí você fala, nossa, eu já tenho 1000. Por isso que muita gente fala, nossa, já ganhei. Aí quando vê, tem 50 votos. Aí fica tranquilo, sim, não se esmera mais, acha que já fez demais, tá bom, já tenho. E quando abre as urnas, não é isso. Eu acredito, Rô, que é o que você falou. As pessoas falam que vai votar em você para te agradar, para não te magoar, para não te machucar. Então, elas não são sinceras querendo te ajudar e te agradar. Mas o agrado não é voto. E eles não entendem que essa não sinceridade não te ajuda, te prejudica. Não, muito. Seria muito mais legal falar, Rosângela, gosto de você, talvez numa próxima oportunidade eu posso te apoiar, mas dessa vez eu não vou conseguir, que eu vou votar em fulano. Eu já tenho compromisso com alguém, sabe? Essa sinceridade. Que às vezes falta. Que falta. Falta sinceridade. E uma coisa importante. Quem sabe muda nas próximas eleições. Eu não vou desistir nunca de encontrar pessoas sinceras, tanto pessoas como políticos, né? Sim. Nós precisamos de pessoas sinceras, eleitores sinceros e políticos sinceros. Eu acho que a política boa é essa. Aquela política de quem promete faz. Que todo mundo seja verdadeiro. Exato. Promete faz, prometeu e cumpre. Porque do outro lado, quem está esperando as ações dos políticos, eles esperam que a gente cumpra. Com certeza. Por isso que eu falo assim, é muito difícil para você. O primeiro voto, ele é maravilhoso, porque todo mundo vota assim, olha, eu vou votar na confiança de que você realmente vai ser bom. Você está falando que vai fazer, que vai acontecer, e eu estou acreditando em você. E eu estou acreditando, então eu vou votar para você. O primeiro voto é da confiança, mas o retorno, a permanência em ficar, aí é o merecimento. Porque daí você vai provar se você merece ou não, se você trabalhou ou não. Se você trabalhou ou não. Por isso que às vezes reeleição é mais difícil do que a primeira eleição. Eu assim, quando eu perdi por 25 votos, eu fiquei, poxa, mas onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Eu lutei tanto, eu me esforcei. Mas aí depois eu falei, olha, eu já passei por tanta coisa na vida, eu acho que Deus tinha me preparado para mim perder, para me aprender o que é perder. Eu ansiava por 5 campanhas. Aí eu ganhei. Certo. Ótimo. Todo mundo me chamava de correria, que eu era uma doida, que não sei o quê, mas eu não parava, sabe? Eu sempre o tempo inteiro trabalhando. Foram 4 anos que trabalhando eu vivi muito intensamente para a política. Embora, você já falou aí, tive alguns problemas, percalços pelo caminho. Deus me colocou em xeque-mate mais uma vez, né? Porque assim, quando eu consegui realizar meu sonho de quase 20 anos, eu também me deparei com
uma situação na minha saúde que não era boa, que aí veio a família e falou, para com isso, não mexe com isso, você está com problema, vai cuidar da tua saúde, não vale a pena. Falei, não, mas eu estou no meu sonho. E aí eu vou encarar. Vou seguir em frente. E eu encarei. Você estava com quantos meses de mandato quando você se deparou com esse diagnóstico? Eu tinha menos de um ano. Acho que 8 meses. Foi muito recente. 8 meses. No começo do seu mandato, você se deparou já com um diagnóstico desse? Eu passei mal, eu tive uma parestesia bilateral, um lado do meu corpo ficou todo formigando e eu acabei sendo levada para o hospital. E lá eu fiz uma tomografia e deu um pequeno tumorzinho no cérebro. Aí de lá, eu fui para médicos e tal, e um quer operar, outro quer operar, e graças a Deus a gente tem aqui um recurso, e aí assim, eu não canso de agradecer, né? O pessoal do Hospital do Amor, do Hospital de Barretos, na época foi o Wilson, que ele ainda é embaixador do hospital, e assim, agradecer muito, que hoje nós temos o Moisés lá no hospital. Antes de ontem a gente pegou o caso do Moisés, tem 15 dias mais ou menos, é um menino de 9 anos, não vim aqui para falar nisso, mas tem que falar. Tem que falar porque... É um menino de 9 anos, foi diagnosticado com tumor no cerebelo. A escola começou a ver que o menino estava tendo alguns problemas, começou a andar com a pontinha do pé e começou a ter sonolência, passando mal, vomitando. E aí encaminhou para um médico e o médico encaminhou para um exame de imagem e descobriu isso. A mãe ficou muito preocupada e procurou saúde e tudo. E nós procuramos o Dr. Wilson. O Dr. Wilson fez a documentação na hora, mandou para lá para Barretos. Não demorou, acho que 10 dias, já veio, já chamou. E essa criança estava lá hoje de manhã e ele já está fazendo todos os exames no Hospital de Barretos. Então, assim, eu também fui presenteada. E é importante falar, Rosângela, porque a gente tem que ser grato. Sim. E você foi realmente um caso, assim... De com certeza, de muita ansiedade, de muito sofrimento, de muita dor, porque quando você descobre isso, e nessa hora você encontrou mãos, sim, pessoas que te deram as mãos e que te levou, então tem que ter gratidão. Que me abraçou, que me acolheu, que me encaminhou. Eu fui para Barretos, lá em Barretos eu falo que é um pedacinho do céu, porque todo mundo que chega, que te acolhe, que te recebe, te abraça. É tudo com muito amor. É tudo com muito amor mesmo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Então, assim, me fizeram entender que um tumor não é a minha vida, ele é só um tumor. Não era câncer, né? Era um tumor que desenvolvia no meu cérebro, mas não era câncer. Então, assim, tinha todos os... Eu não fiz biópsia. Tinha todos os mas indícios. Tinha todos os indícios de ser um benigno, né? Não era maligno. Sim. Benigno, porém ele crescia. Mas aí Deus abençoou também que ele parou de crescer. E aí o médico falou assim, olha, eu acho que você tem que agradecer a menopausa. Eu falei, vou fazer uma festa para ela, porque segundo os comemorar médicos... a menopausa, porque a menopausa te salvou. Segundo os médicos, ele era um tumor hormonal e ele desenvolvia por conta dos hormônios. Como eu entrei na menopausa, então ele também diminuiu a carga de hormônio e ele parou. E é importante a gente Hoje ainda vou em Barretos. Você ainda faz tratamento? Ainda vou só de ano em ano para fazer fazer medição, para fazer... E aí eles fazem os exames todos que a gente precisa, creatina, eles fazem ultrassom, eles fazem vídeo, eles fazem pulmão, eles veem garganta e, por último, eles fazem a ressonância do crânio. Para falar a verdade, é só para fechar aqui, né? Realmente o Hospital de Barretos é motivo de muito orgulho, porque eu também trabalho com eles, porque a gente faz os eventos, faz as festas. Vale a pena ajudar, vale a pena muito, ajudar. muito. E a gente sabe que realmente é um hospital diferenciado. E outra coisa, é um hospital que todo mundo vai na hora que mais precisa. Porque na hora que você descobre que você tem algo diferente no seu corpo, um câncer, alguma coisa, é a hora que você mais precisa de ajuda. E nessa hora você encontra pessoas maravilhosas, incríveis, do Hospital do Amor, do Hospital de Barretos, que ajuda. Então, por isso que eu também abraço essa causa, eu também faço eventos, eu também estou junto. Porque tudo que é sobre o Hospital de Barretos, sobre o Hospital ali de Nova Andradina, agora construindo em Dourados, eu estou junto porque eu sei que acolhe na hora que mais precisa. A gente sempre ajudava com a estrutura de gelo para as festas, né? Mas assim, nunca imaginei diferente na minha depois, vida... né? que eu ia precisar. Então, assim, depois quando eu precisei, falei, nossa, eu ainda fiz pouco, deveria ter feito mais. Porque eu vi lá, 500, 600 pessoas por dia na ala do cabeça e pescoço.
Então, assim, é muita 500, gente. 600 pessoas por dia na ala do cabeça e pescoço. E as pessoas que estão nos ouvindo agora pela Maracaí FM, pela Rádio Cidade, também pelo Podcast Mais, que não precise para poder ter essa ânsia, essa querer ajudar mais. Que nem você sempre ajudou e depois que você passou, você falou, não, vale a pena. E que através do seu depoimento, da sua história, de tudo que você está falando, as pessoas não pensam duas vezes em ajudar o Hospital do Amor, né, Rô? Sim, não pode pensar em duas vezes, porque assim, olha lá, e precisa de ajuda, porque assim... É muita gente, olha, é muita despesa. Você vê pessoas chegando o cabelo, né? Vê chegando cabelo, vê chegando lacre de latinha, vê chegando doação de cantores, pessoal doando lençol, doando bota, doando... Caminhão de bota, chegou Rio Negro, Solimões e doou lá um caminhão de bota, não sei quem doou, mas não sei o que. É o dia inteiro o pessoal levando as coisas. Corrente do bem. Incrível. O comércio, quando tem alguma coisa assim que não está saindo no comércio, eles mandam para ver se... Manda para Barretos, eles para fazer leilão, né? Tem uma entidade lá, que é uma lojinha que fica vendendo as coisas bem baratinho para poder ajudar o pessoal. Olha que maravilha. Restaurante de R$1. E a gente que está falando de política, você é vereadora hoje aqui na Viraí, a gente que está falando em política, dá para saber que dá para funcionar, as coisas podem funcionar. Quando tem boa vontade, amor, e união, quando as pessoas se unem, e quando tem realmente honestidade e força de vontade, funciona bem. E esse o Hospital de Barretos é realmente um exemplo claro de que dá para fazer, que dá para funcionar e dá para ajudar pessoas. Sim, com certeza. Ô, Rosângela, agora voltando aqui, porque você no primeiro mandato foi candidata há 5 anos, no 6º você foi eleita, aí o primeiro mandato, com 8 meses que você conseguiu o seu sonho, você descobriu esse diagnóstico, que daí, querendo ou não, era um motivo para você parar tudo, desistir do sonho, falar, não, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou me tratar. Você mesmo assim levou adiante a sua vereança e foi a luta para lutar em prol da população, mesmo sabendo que naquele momento quem precisava de ajuda era você. E você fez uma vereança incrível, 4 anos, lutando contra tudo e contra todos, porque um diagnóstico desse seria para você desanimar. Então, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, o que Deus quer com isso? Ele quer me provar? Ele quer que eu desista? Ou ele quer que eu encare? Eu falei, olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer trabalhando, porque eu estou realizando aquele sonho que eu sempre tive, que Deus te desde deu, criança, né? Então, eu quero fazer o meu melhor e eu quero trabalhar muito, e se eu morrer, eu vou ficar na história, porque eu morri realizando meu sonho e trabalhando, né? E a doença serviu de motivação para você trabalhar mais. Porque assim, quanto mais eu trabalhava, menos eu lembrava dela. Quanto mais eu trabalhava, menos eu lembrava dela. Porque se você encarar ela e ficar pensando, é fechado dentro da cabeça, você não vê, você não sabe se está crescendo. Aí se dá uma dor de cabeça, você já acha que é ela. Se você dá uma tontura, você acha que é ela, então você vai passando mal. E aí, eu me entreguei no trabalho, a ponto de um dia meu marido falou assim, você já se deu conta que você não senta nessa mesa dia de sábado, dia de domingo para jantar, para almoçar com a gente, nada? Aí eu dei risada ali para ele e falei assim, quanto tempo nós estamos casados? Ele falou, tem 20, falei, então 20 e poucos anos eu estive com vocês, me deixa fazer aquilo que eu sempre quis agora, porque é 4 anos. Sim. Mas você não tá? Eu falei, não tô, eu tô bem. E eu me sentia bem. Quando você vai, ajuda as pessoas, resolve problemas, e alguém fala, Deus te abençoe, para mim é mais do que dinheiro. Sim. Então, foi muito bom meus 4 anos, foi maravilhoso. E esses 4 anos de vereança ajudou você a superar também o seu diagnóstico. Sim. E é igual você falou, quando você ajuda os outros, quando você ajuda os outros a resolver o problema deles, o seu Deus cuida. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui e já queria... Eu tinha um conhecimento da frente parlamentar. Em defesa dos direitos da mulher. Certo. Aí eu peguei e fui para Campo Grande. No seu primeiro mandato você já implementou essa frente? Já implantei a frente. Era eu, Dona Lourdes e a Cris, né? Aí fui para Campo Grande para mim poder pegar lá os documentos para construir aqui na Viraí. Cheguei lá, não tinha mulher no parlamento, né? Foi a época que a gente não tinha nenhuma deputada estadual na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Não tinha. E daí dá pra gente abrir uma aspas aqui para falar para as mulheres a importância das mulheres estarem-se na política. Sim, porque lá o apoio que eu tive, e agradeço muito ele, foi Marçal Filho. Sim. Que ajudou. Que hoje é prefeito em Dourados. Porque ele que tinha frente, ele que discutia a frente parlamentar dos direitos da mulher na Assembleia Legislativa era o Marçal Filho. Porque ele não que tinha discutia, mulher lá. Ele que construía, que fazia propostas e indicações voltadas aos direitos da mulher. Que legal. Aí se tinha alguma coisa para implementar na política pública para a mulher, era o Marçal Filho que estava lá debatendo.
Então, construindo políticas públicas para as mulheres, sem mulheres. E ele tinha frente. Me orientou, peguei toda a documentação, trouxe para Naviraí, fiz uma frente composta pelas meninas e também alguns vereadores. Na época era você, a Cris Gradella, a Dona Lourdes Dona Virotti. Lourdes. Se eu não me engano, que eu não lembro muito bem dos meninos, mas se eu não me engano, era o presidente, acho que era o Jamil e o... Acho que o Simon, ou era o Josias, uma coisa assim. A gente teve, acho que 5. Participações. Não, 5 não, era 1/3. Então, hoje é 5. Então, lá acho que era só 4. Se eu não me engano, era seu Jamil. Seu Jamil, né? E aí nós montamos. E essa frente, ela fez várias coisas. A gente trabalhava muito aquelas datas comemorativas, informação, mas eu sou muito de resultado. Eu não gosto muito de panfletagem, de rosinha, de não sei o quê. Rosa é bom ganhar, mas muitas vezes não é o que você está precisando naquele momento. Sabe, porque assim, quando você faz papel, entrega papel e só fala, fica na fala, fica no papel, se perde. Quando a gente pega, caminha e resolve e entrega o resultado final, mudou a vida de alguém, isso é que vale, sabe? E aí um dia chegou uma mulher e falou assim pra mim, eu tô com um problema assim. Eu falei, sabe que não dá pra gente ajudar? Problemas de saúde, se você pegar e ir lá tentar resolver, é crime. Porque é tráfico de influência, todo mundo sabe. Porque então, tem uma fila e a fila tem que ser respeitada. Então eu não posso pegar a Maria, que tá com dor, e passar chegar lá na frente e falar, da olha, Joana, que também tá com dor. Porque tem a Joana, tem várias. E aí essa mulher, ela tinha mioma. Ela tinha vários miomas. E ela tinha muita dor, baixo ventre. Rosângela, eu acho que tem muitas mulheres com o mesmo problema, né? E ela tinha hemorragia, sabe? E aí, por consequência disso, foi desenvolvendo anemia, que perde muito sangue. Nossa. Foi desenvolvendo anemia. Aí ela tinha que tomar sangue. E foi assim, desencadeando muita coisa. E ela disse que assim, eu orei, eu pedi a Deus. E aí eu amanheci o dia, eu falei, vai ser a Rosângela que vai me ajudar. Aí eu falei, olha, se Deus mandou você vir aqui, eu não vou dizer não para você, mas eu vou procurar a maneira certa de te atender. Sim. Aí dividimos, eu falei para as meninas, faz um requerimento pedindo para a gerência de saúde quantas mulheres tem nesse estado. E aí fez o requerimento, foi para a gerência de saúde devolveu para nós, tinha 52 mulheres nesse estado esperando cirurgia de útero, que é a esterectomia total, na fila. Aí nós pegamos, vamos visitar essas mulheres. Outra coisa que acontece, às vezes faz a cirurgia, mas não volta na saúde e fala assim, olha, eu já fiz, me tira da fila. Fica lá, então não tem atualização. Aí nós visitamos... É onde trava o processo. Exato, visitamos todas as meninas, e aí na época as minhas duas secretárias, né, cada uma pegou um carro e foi fazer visita, a Néia, a Sueli e eu, nós visitamos todo mundo, e aí tinha mulher na Juncal, tinha mulher no Caiuá, tinha mulher na fazenda, tinha mulher na cidade, tinha mulher por tudo quanto é canto. Quando nós terminamos de visitar tudo, de 50 e poucos, tinha 32. Então, assim, 20 mulheres já tinha feito. Já tinha ido para a rifa, já tinha ido para o sorteio do novilho, tinha se virado. Certo. Patrão, fizeram vaquinha. Faziam rifa, vaquinha para poder... Tinha resolvido, a gente tinha 32. Com essas 32, aí nós chamamos na Câmara, conversamos, aí nós acionamos o prefeito, que era Isauri na época, chamamos o Wellington, chamamos os médicos, chamamos a pessoal da Coordenadoria Pública de Saúde da Mulher, foi todo mundo para a Câmara. Ouviram as mulheres, o clamor das mulheres. E assim, uma das coisas também de dificuldade, marca-se exames de laboratório, depois marca exames de imagem, depois marca ultrassom, depois, por último, marca o análise com o médico, né? Com o anestesista e com o cardiologista. Só que aí, quando você faz o exame, que é o mais rápido, é o que tem com mais facilidade, dali a pouco você vai fazer o exame, o ultrassom, quando você consegue chegar aqui no médico, o primeiro exame venceu. Tudo tá vencido e começa de novo. Tinha mulher de 5 anos. É um ciclo que não resolve. Porque você tem que otimizar o processo, porque senão a mulher nunca vai conseguir fazer a cirurgia. Exato, que não resolve. Então, assim, mulheres sofrendo e nunca resolveu nada. Perdeu-se muito, porque todos esses exames, e depois esses aqui, quando chega aqui no cardiologista e chega no anestesista, todos esses exames aqui você perdeu, jogou fora. Aí tem que fazer novamente. De novo, entendeu? Complicado. Então não deu certo.
com as explicações que foram feitas naquele Sim. dia, bendito dia, todas as mulheres na mesa, para o prefeito, para todo mundo, eles se solidarizaram com a situação, viu a dor, ouviram e resolveram então montar um mutirão da esterectomia. Esse mutirão foi a coisa mais linda que eu já presenciei na minha vida. Resolveu o Porque problema as de mulheres, todas as mulheres. uma mulher ajudou a outra, pareciam irmãs, sabe? A fulana vai operar, a outra ia na casa dela lavar a louça para ela poder fazer o resguarde. Que lindo. Né? Não, foi muito bonito, foi muito bonito. Pena, Uma assim, cuidando da outra. uma cuidando da outra, sabe? Quando você junta o elo, quando você realmente faz a coisa acontecer, as pessoas são solidárias. Então eu acabei me apaixonando mais ainda pela política, pela Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Mulher, porque o que acontece? Se a gente parar para pensar, a política é uma ferramenta que ela conserta aquilo que não está certo. E é só através dela, não tem Sim. outro jeito. Ah, o empresário vai ajudar, mas ele ajuda uma vez, ele não vai abraçar a vida inteira. A política Quem tem que resolver abraçar o a vida problema. inteira é a política. Tem que resolver. Eu já ouvi a frase que a política é a melhor forma de você ajudar as pessoas. Claro. Porque o político, ele tem obrigação de cuidar, de Sim. ter o cuidado. Sim. Porque ele está ali para quê? Para zelar, para olhar a população, para olhar o povo, ver as dificuldades, ver os problemas e resolver. Por isso- O problema, Rosângela, que eu vejo às vezes, é que as pessoas não olham e não resolvem da maneira certa. É igual você falou, a mulher ia para fazer a cirurgia, quando ela terminava o último exame, o primeiro que ela tinha feito estava Já vencido. venceu. Aí tinha que começar de novo. Então você tem que resolver de maneira eficaz, com sabedoria e realmente olhando como se resolve aquilo ali. Porque se a política for feita assim, acho que a gente vai diminuir, acho que 90% dos problemas, né? É, então. Se tem que fazer a cirurgia, não tem outro processo, então que esses exames sejam todos acelerados em Sim. sistema de mutirão. Tá Sim. certo. Sim. E deu certo. Então, assim, sou apaixonada pela política, sou apaixonada pela frente, eu sei que esse é o caminho, é aqui que resolve. Não tem outro jeito. Sim. A gente ganha para fazer isso, então Sim. nós temos que fazer. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma política errada, tirando do bolso para ajudar, porque a gente tem coração. É. Não tem Você vê como- uma pessoa numa situação ali deplorável, que não tem para onde correr, você não tem como você falar, não, você tira do bolso e faz. Tem que Só que a fazer. política certa é você ajudar a pessoa a ter uma condição de ela mesma fazer por ela Sim. aquilo que tem que ser feito. E criar mecanismo. A Sim. política ela tem que suprir as deficiências. E não você tirar do bolso para poder suprir a deficiência, porque você está mascarando. Você Sim. dá para esse, mas e tem mais gente na fila esperando, tem mais gente buscando saúde. Você soluciona o problema de um e dos outros milhares que estão ali Não, esperando. Não tem. Esse trabalho tem que solucionar problema de todos. Sim. Tem que eliminar problemas, né? Sim. Eu acho que a gente vem na política para eliminar problemas. Então, assim, eu sou meia, né? Eu coloco tudo no papel e falo, olha, tem isso. Então, hoje eu vejo assim. Precisa resolver isso aqui. Hoje, se a gente parar para pensar o que nós temos de problema dentro de uma cidade para ser resolvido, nós temos vários problemas. E aí, você pode ver estacionamento que não está tendo, Sim. né? A questão da coleta de lixo e do nosso lixão, de nosso aterro. Nós não temos lixão, mas nós temos um aterro que hoje precisa de um cuidado. Sim. Nós precisamos de uma coleta de lixo mais específica, mais arrumada. Então, nós precisamos de muita coisa. Então, tem várias bandeiras de política. Eu acho que nós temos resolver. em todas as cidades, o Rosângela, tem muitos problemas. Só Sim. que você tem que sentar, olhar os problemas e resolver nosso. de nosso. maneira eficaz. Por exemplo, dessas mulheres, 32 mulheres. Olha o trabalho que vocês fizeram e olha a qualidade de vida que vocês deram para essas mulheres que estavam sofrendo, sangrando com anemia, passando mal e foi resolvido. Então tem que olhar, igual você falou, tem o problema do estacionamento. O que tem que fazer? Sentar, olhar, fazer um estudo e resolver, porque tem solução. Tem que Você ter. só tem que olhar e fazer dar a solução certa e não ficar tentando. Então tem solução. O lixão. E assim como em Naviraí, as outras cidades também têm. Só que tem que ser olhada de uma maneira diferente para que seja realmente resolvido e não com coisas paliativas, né? Porque você não vai resolver o problema, você só vai adiar. E daqui a pouco o mesmo problema está ali. Só para... Uhum. Hoje a gente tem um aterro, né? Não tem mais Certo. lixão. Hoje a gente tem um aterro. Nós temos um aterro, nós temos uma coleta. E precisa ser mais eficiente. Nós precisamos ter coleta e nós precisamos ter a separação de material reciclável. Você sabe que eu trabalhei 10 anos com catador de papelão, na Secomar. Depois disso, nós tivemos aí vários trabalhos. Hoje a gente tem a cooperativa. Eu parabenizo a coleta seletiva de Naviraí, porém nós precisamos ajudar.
Precisa ajudar muito. Precisamos ajudar muito. Eu acho, Rosângela, eu posso até estar enganada, mas eu acho que do que tem que ser reciclado em Naviraí, a gente não consegue reciclar nem 10%. Porque, Rosângela, é muita coisa que tem. E outra coisa, conscientização da população. Pela uma soma que eu já vi aí, dá 6%. 6%, olha então, aí. nós não temos nem 10 mesmo. Sabe? Então, porque... então, a população de casa precisa fazer a tarefa de casa. E essa reciclagem, além de ajudar o meio ambiente, salvar o mundo, ainda ajuda pessoas que trabalham com isso. Tem famílias que vai depender do material que você coleta. Sim. Rosângela, já deu 30 minutos, então agora a gente vai dar tchau para a Rádio Cidade FM, também para Maracaí FM. E vamos continuar só no canal do Podcast Mais. E o pessoal aí das rádios, ó, vai lá, corre no Podcast Mais para assistir, porque a gente ainda vai falar dos eventos, dos acontecimentos. Tem muita coisa legal, muita coisa boa a ser falada e vocês não perdem, não. Corre pro Podcast Mais. Quer dar tchau para os ouvintes? É isso aí. Eu quero agradecer os ouvintes que estão nos ouvindo, né? E vão lá pro Podcast Mais para vocês saber o restante dessa maravilhosa entrevista aqui, que eu estou adorando. Então tá, agora é com você aí no estúdio da Maracaí FM, Marcão, e com você, Martins, na Cidade FM. Agradecer o Café Naviraí, nosso patrocinador, Fleetnet Cambaru. A gente tá sempre junto e corre pro canal do podcast que a gente continua lá. Fiquem com Deus, da segunda-feira que vem, se Deus quiser. Agora estamos aqui voltando só no canal do YouTube, Podcast Mais, porque, Rosângela, tem muita coisa para falar. Eu acho que eu vou ter que marcar uns 10 podcasts com você. Porque é muita coisa boa, muita coisa legal. E sabe, Rosângela, eu sempre te admirei, vejo a sua história de vida, vi a sua luta, e mesmo eu falo assim, qualquer outra pessoa comum, na terceira candidatura já teria desistido, e você, quando venceu o primeiro mandato ali, veio essa aprovação de Deus, que você fala que foi Deus que falou, peraí, vamos ver se é forte mesmo, se você é boa. Veio e você lutou, então a sua história de vida é incrível. E é uma história que faz com que as pessoas olhem e falem, peraí, eu não posso desistir, eu não vou desistir, porque olha tudo que ela passou e olha onde você está. Você é vereadora hoje, novamente, está aí uma mulher linda, uma mulher forte. Então, um exemplo, está passando por um momento ruim, por um momento difícil, a única coisa que você tem que ter é resiliência. A única coisa que você tem que ter na sua mente é, não vou desistir, porque passa. E quanto mais força você tiver, quanto mais você ter em mente que você não vai desistir, mais fácil fica, né, Rô? Tudo passa, Tica. Os bons e os maus momentos, né? Tudo Sim. passa. Então, é baseado nisso que nós temos que viver. Sim. Porque a nossa vida, ela é feita disso. Eu falo assim, olha, se nós fôssemos perfeitos, não precisava nascer. Sim. Mas a gente tem que estar aqui para superar muita coisa. Uhum. E uma das coisas é isso. As dificuldades que nós temos que enfrentar, ninguém enfrenta pela gente. É nós mesmos. E o mais legal é enfrentar a dificuldade construindo. De cabeça erguida, porque sim. o que é teu. A Sim. tua cruz é tua cruz. Pega ela e carrega. Ninguém vai carregar para você. Não. E o melhor de tudo é construindo, né, Rô? Porque com a frente parlamentar você já mostrou o trabalho incrível que você fez em prol das mulheres. E agora, nessa gestão que você está agora, novamente com a frente parlamentar em defesa dos direitos das mulheres ativada. E agora com força total e com muito mais gente e fazendo muita coisa boa acontecer, né? Então, nós aqui vamos para 2025. Isso. 2025, nós montamos agora a frente parlamentar em defesa do direito da mulher. E assim, pela primeira vez em Naviraí, 4 mulheres na Câmara, né? Mulheres guerreiras, mulheres trabalhadeiras, mulheres dedicadas. As mulheres se colocando não onde ela tem que estar, né? Sim, se posicionando. Isso Sim. é muito bom, né? A gente vê aí Sara do Castelão, a Sara do Castelão, Giovana, Patrícia Capucci, Giovana filha e eu. do Zecão, Patrícia Isso. Capucci e Rosângela Sofa. Sim, então são mulheres praticamente que nasceram em Naviraí, as que não nasceram vieram muito novas, conhecem toda a estrutura do município. Sim. E estão aí para fazer uma política do bem e diferente. Então, para constituir a frente parlamentar, nós precisávamos de 1/3 dos vereadores. 1/3 de 15 vereadores são 5 vereadores. Então, nós tinha 4 mulheres, tinha que pegar mais um homem, né? Aí eu chamei o Márcio Araguaia, que é do meu partido, Sim. nós somos do PP, e já constituímos. Constituir a frente e agora trabalhar com a frente, você precisa abrir e chamar mais gente. Certo. Aí eu fiz um convite para vários. Sim. E aí aos poucos eles estão vindo. Estão vindo, né? Estão vindo. Olha, nós temos a adesão do Daniel Moreto, que é o presidente da Câmara. Câmara. Depois eu tive a adesão do Eli, adesão do Mário Nelvo, adesão do Murilo Matos. Então hoje nós temos 5 homens e 4 mulheres. E por que eles vieram? Porque eles viram que é uma coisa que precisa ser feita e que está acontecendo. Porque, olha... Eles apostaram, né? No nosso primeiro encontro, nosso start, Sim. nós fizemos uma noite, você estava lá. Sim. Mulheres muito que inspiram legal. mulheres.
E aí, assim, todas as mulheres que nós convidamos para palestrar eram mulheres de Naviraí com histórias de vida. Sim. Uma pastora que era modelo e virou pastora e foi pastorear dentro da sua igreja. Uma mulher da Juncal que era braçal e virou uma empresária vendendo doce e pão. Empresária de sucesso, conhecida hoje no Brasil conhecido inteiro. no Brasil inteiro. Dona Cida, doce Sim. da Juncal, leva o nome de Naviraí para tudo quanto é canto. Pro Brasil né? inteiro. Depois uma afro que virou empresária e hoje está aí no mundo da foto, fazendo história de todo mundo, guardando todo mundo, porque a foto fica, nós vamos embora e a foto fica ela permanece, sempre. A história é linda. Aí empresária, que o marido morreu e juntou a filha e a mãe e toca uma empresa de bomba injetora, né? Então nós tivemos várias, indígena. Você histórias viu lindas menina, de né? sucesso, né? Uma menina indígena que teve lá contando a história dela, inspirando mulheres, então foi fantástico. Nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E o melhor de tudo, o auditório que muitos apostavam que achou que não ia ter ninguém, estava cheio. Tinha mais de 150 mulheres exato. Sendo inspiradas por aquelas mulheres. Mais de 150 mulheres. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado. Depois, no segundo momento, nós fomos participar da atividade em parceria, atividade realizada pela prefeitura, pela gerência de assistência social, e aí a Thelma, que comandou com a meninada dela, né? Foi maravilhosa. Aí lá teve 800 mulheres. Nós fomos de parceria, ficar cuidando lá da parte da alimentação que foi servida para eles, para o pessoal do evento, foi o dia delas. Sim. Aí foi a nível de prefeitura, né, dentro do município. Primeiro a Câmara, a frente parlamentar, depois a frente em parceria com a prefeitura. E depois, por último, nós fomos para Campo Grande, no Delas Day, que aí eram mulheres empreendedoras, que você também estava lá, né? Então você viu, acho que você acompanhou, né? Sim, a Mariana Rios esteve palestrando. Mariana Rios, a Ana Hickman. Um evento grande, um evento gigantesco. E você viu as mulheres que levou, as mulheres da economia solidária, as mulheres que têm produtos que foram lá vender. Porque um evento, ele não é uma coisa só. Um evento são várias coisas, porque eles dão oportunidade para as empreendedoras estar lá mostrando os produtos, mostrando o que elas fazem e conhecer as histórias de cada uma, né? E é assim que funciona, Rosângela. Histórias contadas para que outras se inspirem e se torna maior. E isso ajuda as mulheres? Não, isso ajuda o mundo. Isso ajuda os homens, isso ajuda o empreendedorismo. Então, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres nada mais é do que a construção de um mundo melhor, de uma Naviraí melhor, né? E nós estamos agora, voltamos do Delas Day, assim, empoderadas, inclusive os meninos, os vereadores vão nos ajudar muito. Sim. Porque eles, a maioria são empresários, e as mulheres que nós queremos que elas sejam empreendedoras. Nós queremos que essas mulheres venham para o mundo dos negócios, produzindo as suas coisas, assim como a Dona Cida produz o doce dela e o pão. Nós queremos colocar essas mulheres numa rede de produção para que elas tenham independência financeira. E, Rosângela, Naviraí tem muita mulher empreendedora que às vezes só precisa de um espaço. Tem muita gente divulgação dos seus produtos, né? Muita gente produzindo muita coisa linda, muita coisa bonita e que só falta de uma oportunidade de faltar alguém falar, peraí, me dá a mão aqui, eu vou te ajudar. Eu acredito muito na Fundação Cultural agora, né? Acredito, porque eles têm um projeto para poder descortinar tudo isso. Eu assim, quero agradecer imensamente o Deiler, que está dando uma mãozona para nós, né? Nós estamos organizando uma noite cultural, né, através da Frente Parlamentar, mas o Deiler está assim, com a Fundação da Cultura, ele nos abriu e está nos ajudando muito, que ele está colocando os eventos e fornecendo os equipamentos, porque assim, a Câmara não tem som, mesa de som, a Câmara não tem, nós não patrocinamos ninguém para produzir cultura. Nós podemos ser o outdoor, nós podemos mostrar o que Naviraí produz. E para falar a verdade, esses eventos só acontecem em parceria. Por quê? Porque cada um entra com a sua parte. A Câmara entra com a parte dela, da criação, de estar lá, de estar puxando. O Deiler, que é uma pessoa incrível, que eu admiro muito, entra coloca com o que as eles têm, né? Ciranda em arte e tal mais. E aí se constrói o evento. Porque sozinho um lado só, ele fica torto. Tem que ter todos os lados juntos para se formar. Um contrapeso ali, um equilíbrio. E quando tem gente do bem, gente boa, gente que quer ajudar a fazer acontecer, acontece. E tá dando certo, porque a gente tem uma amizade, né? A gente tem uma relação boa, tem uma relação boa com a Thelma, tem uma relação boa com o Deiler, tem uma relação boa com o prefeito. A gente tem uma relação boa. Então, assim, esse trabalho da frente, da Câmara, muito importante para a população de Naviraí. Quando você tem uma relação boa, você só tem que produzir coisas boas para o município. E tem que ser assim, né, Rosângela? Porque todo mundo, a Thelma, vice-prefeita,
perfeita, uma pessoa incrível. Rodrigo está aí lutando com a maior boa vontade para fazer uma grande gestão. O Deiler, todo mundo, vocês têm o mesmo objetivo, é a mesma causa. Então não tem por que não se juntar aí para fazer grandes coisas. Eu sempre falo para as pessoas, olha, nós temos um nome a zelar. Sim. Quando a gente se coloca numa situação de ser um representante do povo, nós não queremos estragar o nosso nome e a nossa história. Então, assim, aquele que pensa realmente vai fazer o bem para as pessoas, para deixar a sua história bem escrita. Né? Sim. A gente não tem tempo de voltar para trás e apagar. Então tem que entregar o melhor. Não tem treino, já está valendo. A vida não tem treino, já está valendo. Não. E quando você chegar lá nos seus 70, 80, anos 90, quem sabe olhar para trás, o que você vê, você tem que gostar. Seu rastro tem que ser bonito. Tem que ser bonito. É lindo. Porque se você chegar lá nos seus 70, 80 anos, olhar para trás e você não gostar, você não dá para fazer de novo. Exato. Não dá para voltar atrás e consertar. Então tem que ser feito agora, da melhor maneira possível. Para quando você chegar lá, você olhar para trás e falar, nossa, foi muito legal, foi muito bom. E, Rosângela, o que a gente pensa, o que a gente sabe, dinheiro não constrói pessoas, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não te preenche, não te faz ser melhor. O que te faz ser melhor é você ter caráter, atitude, bom coração e querer fazer o bem. O nosso maior capital é humano. A nossa maior riqueza é gente. Sim. Então, o nosso legado, aquilo que a gente vai deixar para nossa história, primeira história que eu tenho para oferecer é para os meus filhos. Né? Meus filhos, meu neto, que eu já tenho neto. Então, assim, a história que eu quero deixar é essa, de uma mulher guerreira. O que eles vão falar da minha mãe Rosângela? O que eu vou falar da minha avó Rosângela? É que a avó foi intensa. A avó trabalhava 24 horas. O pessoal fala assim, Rosângela, como que você consegue? Eu falei, eu consigo porque eu quero, eu gosto e eu quero dar o meu melhor e eu amo isso. Então, para mim não é peso, para mim é uma alegria. Nós estamos gravando o programa hoje, quinta-feira, para ir ao ar na segunda. Nós teremos, entre quinta e segunda, quando vai ao ar, teremos um evento da Frente Parlamentar que vai ser muito legal, que é para o Dia das Mães, né? Que é o evento que vai acontecer, no caso, já aconteceu no sábado, mas eu tenho certeza que vem muito mais coisa legal por aí, muito mais coisa boa, né, Rosângela? Sim, com certeza. A gente está programando um calendário de atividades. Certo. Dentro dessas atividades, nós queremos fazer a Feira do Saber, né? Sim. Acho que provavelmente nós vamos fazer junto para ajudar o pessoal da Fundação de Cultura, da Telma, e também ajudar a angariar pessoas, trazer para mostrar o que tem. Então, assim, nós queremos levar o empreendedorismo para as mulheres, e aí nós estamos fazendo visita, chamando as mulheres na Câmara, fazendo um cadastro, ajudando até a fazer a carteirinha do artesão, que hoje mesmo eu fiz uma carteirinha do artesão. A menina, o pessoal do governo veio, fez, e aí ela ficou sem saber. Eu falei com o Deiler me deu a ficha? O telefone da representante do Estado. Sim. Eu já falei com a representante do Estado, ela já me pediu os documentos e nós já fizemos a carteirinha do artesão para ela. Então, assim, o vereador é para isso. Eu acho que o vereador tem que ajudar o povo a alcançar também seus objetivos. Sim. Porque assim, eu alcancei meu objetivo de ser vereadora, mas fica muito legal se eu encostar aqui e ficar esperando o mundo acontecer. Não, eu quero ajudar as pessoas a acontecer. E é para isso que você lutou tanto, para ajudar as pessoas. Não era para ser vereadora, mas sim para fazer a diferença na vida das pessoas. Tanto é que eu fiquei 4 anos fora da Câmara e continuei trabalhando. Trabalhando do mesmo jeito, ajudando todo mundo. Só não tinha salário, mas eu continuei trabalhando. Era vereadora por fora, intermediária. 0800. 0800. Eu fui 4 anos vereadora 0800. E o mais legal é que às vezes tem pessoas que têm boa vontade, têm talento e só falta a direção. Então isso é importante na hora de falar, peraí, a direção é aqui, vai. Em muitos momentos dos meus atendimentos, é só ouvir e passar um telefone e direcionar. Então, assim, tem muita coisa que já está pronto. A gente só precisa mostrar o caminho, porque tem coisas boas que a divulgação não chega lá na ponta. Sim. Então, falta informação. Isso, falta informação. Falta informação. Legal. E você agora como vereadora, a gente já falou que é muito importante essa frente parlamentar, vem muita coisa boa por aí, vem muitos eventos, então vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ouvir muito falar dessa frente parlamentar. E agora a Rosângela, vereadora, tem mais algum ato, mais alguma ação, tem mais alguma coisa que você está trabalhando, além de estar ajudando intensamente a população? Olha, eu tenho alguns projetos ainda, né? Uma das coisas assim que eu preciso resolver e ajudar nós temos vários problemas pontuais dentro da cidade. Certo. Né? Então, uma assim que eu vou ajudar muito, que eu acho que faz parte de mim,
é a parte dessa coleta seletiva. Certo. Essa coleta seletiva eu quero trabalhar bastante. Já falei com as meninas, se que depender de mim, vou fazer campanha, vou fazer o meu gabinete, eu vou ir para os bairros com o gabinete itinerante. Porque assim, eu quero estar bem próximo da população para mim poder colher as dificuldades. Porque se eu tenho condição de resolver ou de ajudar, é lá que eu tenho que ir. Certo. Então assim, o meu gabinete está de portas abertas, mas eu ainda sinto as pessoas, elas não vêm muito pouco, entendeu? A população precisava vir mais, precisava nos procurar mais. Certo. Então tem vezes que a gente vai na Câmara e fica das 7 às 11 e não aparece ninguém. Não atende as pessoas. Não aparece ninguém. Esse é um trabalho, Rosângela, que a gente tem que fazer também, que eu acho que é falta de informação, de divulgação. Então precisa ser feito um trabalho para as pessoas que elas têm um lugar que elas podem ir para conversar, para passar os problemas, para tentar até ajudar. Por quê? Às vezes tem o problema lá e vocês não estão ajudando porque as pessoas não levou o problema. Porque a gente desconhece. Sim. A gente desconhece então a precisa realidade. ter realmente essa ponte, essa informação de que as pessoas precisam. O que eu falo? A cidade é muito grande, nós estamos numa cidade de 60 anos, 63 Sim. anos. Então a cidade está grande. É humanamente impossível você conseguir ir e sentar e conversar com todo mundo. Então, assim, quanto que a população de Naviraí poderia estar colaborando com os vereadores? Levando essas informações. Levando as informações. Uma coisa tão simples. Eu não falei para você hoje? Fui lá atender a Luana. Sim. A Luana me chamou, eu fui lá, ela me mostrou. Olha, aqui. Peguei todos os locais. A Luana tem uma dificuldade de caminhar, porque ela tem uma pequena deficiência, então ela precisa ter ali acessibilidade. Uma acessibilidade. Nós estamos falando de acessibilidade o tempo todo, de mobilidade urbana e coisa e tal. Só que nós não temos ainda ali para aquela rua. E aí nós não temos só a Luana. Eu não fui lá só pela Luana. Sim. Nós temos o ônibus da PAI, que para ali, que as mães também levam essas crianças. Sim. Então, assim, precisa de mais acessibilidade, precisa atender as pessoas, precisamos ouvir eles, porque é eles que vão trazer as demandas. Eu represento eles. Sim. E para você representar bem, você precisa de saber as necessidades. Então, assim, o gabinete itinerante para mim é o próximo passo. Então, você que está indo com a gente. Que legal, que legal. Então, vai ter o gabinete itinerante. Sim, olha, eu ganhei uma máquina de algodão doce. Nossa, eu sou a vereadora doce agora. Eu comprei uma máquina de algodão doce. Eu também comprei uma máquina de pipoca e agora eu tô comprando uma máquina de sorvete. Que legal. O que eu quero fazer? Nos meus momentos, nas minhas festas, nas minhas visitas, eu vou, além de conversar com as mães, você vai oferecer. Eu vou oferecer para as crianças. Que gostoso. Então, assim, eu tô com o meu suporte pronto para mim entrar nos bairros, conversar, passar uma tarde com vocês e depois a gente colocar tudo no papel e aí eu tenho que encaminhar. Eu tenho que encaminhar na Câmara, eu tenho que pedir para o prefeito e a gente vai trabalhar junto. Então, assim, eu tenho certeza que esse mandato, e agora eu quero fazer uma análise, eu, Rosângela, vereadora, estou fazendo uma análise dos vereadores da Câmara. Estão todos imbuídos em dar o seu melhor. Isso é muito bom. Que bom. Muito bom. Quando é assim, quando todos pensam assim, pode ter certeza, dá certo. Muito bom. Você vê que a sessão todo mundo com boa vontade. A sessão começa às 10 e termina às 3 horas da tarde. Sim. 2h30, 3 horas. Então, assim, tem muita coisa, todo mundo propondo, todo mundo ajudando. Muito boa vontade. Então, você vê assim, olha, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, nós precisamos fazer isso. Você não está vendo, assim, uma Câmara apática, morna. Tipo, que chega ali, senta, espera o tempo correr e vai embora. Estou vendo o pessoal indo para Campo Grande, fazendo a diferença. Vai num lugar e vai em outro, e nosso hospital, e cutuca daqui. Porque a população precisa entender, existe 2 tipos de política. Sim. A política de chão, que você ouve a população, e depois a política de conquista, que você tem que ir para onde atrás do que a população precisa. Onde tem? Campo Grande, Campo Grande, Assembleia Legislativa, né? Lá com os nossos deputados estaduais, com o nosso governador. E caso não dê, aí nós temos o federal. Sim. Que sempre vem buscar base eleitoral nos nossos municípios. Então agora é hora de ajudar. Nós temos que pedir ajuda. Sim. Temos os senadores, que aí tem muita emenda que pode ajudar também. Então, assim, é uma construção. Correndo aqui na horizontal, nós temos a política de chão que é feita com o povo. Sim. E na vertical aí com os representantes do povo, a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Muito legal, Rosângela. Rosângela, incrível. Olha, eu fiquei muito feliz
com a sua participação, com a sua vinda. Eu já conheci um pouco, mas fiquei sabendo de detalhes que eu não sabia ainda de você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma correria, né? Que você está numa loucura só, mas mesmo assim você arrumou um tempinho para estar aqui, que eu falei para você que era importante. A gente está passando isso para a população, conversando, e você com muita boa vontade arrumou tempo, não sei onde, mas você veio. Obrigada, viu? E você é sempre bem-vinda no Podcast Mais, na Rádio Cidade FM, na Maracaí FM, e tudo que você precisar que for pro bem do povo, para ajudar as pessoas, você pode contar com a gente, tá bom? Eu agradeço, Tica, agradeço a rádio por estar aí de portas abertas para nós. Com certeza a gente está aqui para atender a população, para ajudar mesmo. Senão a gente ficaria em casa, cuidaria da empresa, né? Tem muita coisa para a gente fazer, mas quando a gente se dedica por um propósito. Nosso propósito é melhorar a qualidade de vida. É saber que você pode contribuir naquilo que você mais amou na vida, que é a política. E eu amo política, não tenho como, não me envergonho. Eu acho que a política ela está melhorando muito. Você viu aí que nós estamos grandes alianças. Sim. O nosso partido, que é o PP, tem uma liderança feminina maravilhosa, que inspira a gente. Sim. Falar de Tereza Cristina é falar de uma mulher que venceu, guerreira, que está lá, que nos representa e é do Mato Grosso do Sul, né? Nos orgulha. Isso nos orgulha. Mato Grosso do Sul tem dado grandes mulheres políticas implacáveis e fica ali mesmo. Mulheres porretas. Isso, então assim, para mim é maravilhoso estar aqui. Claro que eu ia arrumar um tempo. Quem que não vai arrumar um tempo para vir aqui? Então assim, agradeço mesmo de coração. Muito obrigada. E você tem um trabalho incrível também. Obrigada, Rô. Colabora muito com a nossa cidade, né? Na parte da divulgação da informação. Você tem que ganhar o prêmio mesmo. É isso aí. Obrigado mesmo. Obrigada, Rosângela. É um prazer ter você aqui. E agora a gente vai ficando por aqui com o nosso Podcast Mais. Voltamos na próxima segunda-feira. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Muito bom ter você. E pode ter certeza, sempre nós vamos trazer grandes histórias para inspirar vocês. Obrigado, fiquem com Deus. Beijo. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.